Que a graça do nosso Senhor e Salvador esteja sobre a sua vida nessa noite. Nessa noite vamos estar meditando na palavra de Deus, mas nesse exato momento vamos falar com Deus. Deus, eu peço a Ti, Senhor, nessa noite, Senhor, Pai, em nome, Pai, do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai. Sabemos, ó Pai, celestial, que passa um momento de aflições, ó Pai, de dificuldade, ó Pai, na nossa vida diária, Senhor. Às vezes, ó Pai, essa dificuldade que temos, ó Pai, faz a gente, ó Pai, duvidar, ó Pai, da Tua ação, duvidar do Teu poder, duvidar do Teu amor, duvidar da Tua misericórdia sobre a nossa vida, Senhor. Mas Deus não permite, ó Pai, que a gente possa, ó Pai, celestial, duvidar de Ti, Senhor, duvidar da Tua misericórdia, da Tua bondade, ó Pai, do Teu socorro sobre a nossa vida, Senhor. É que eu te peço a Ti nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo 102, que diz assim: ouve, Senhor, a minha súplica, chega a Ti os meus clamores. O Salmo 102 é uma oração de uma pessoa sincera perante a Deus. Ela pede socorro para Deus, porque ela sabe que às vezes na nossa vida as pessoas ao nosso derredor, ela não vai ser capaz de solucionar o nosso problema. Ela entende e compreende que só a intervenção divina pode mudar a nossa vida. Quando a gente está em desespero, em dificuldade na nossa vida diária, recorremos a diversos tipos de ajuda, mas às vezes esquecemos de quem realmente pode nos ajudar na nossa vida diária. Então, aqui o salmista, ele tinha um coração sincero perante a Deus, porque ele sabia e entendia que somente Deus podia intervir na situação que ele estava vivendo. Então, que a gente possa entender e compreender que mesmo em dificuldade, a gente pode vencer qualquer dificuldade por meio da oração. Que possamos orar quando a gente tiver um momento que não seja favorável para nós, que a gente possa orar, possa clamar, possa exaltar o nome de Deus. Segunda questão que fala no versículo 2, não me oculte o rosto no dia da minha angústia, incline-me os meus ouvidos em dia que eu clamar. Apressa-me ao me socorrer. Aqui no verso 2, ele pede socorro para Deus. Ele expressa uma urgência pelo sofrimento que ele está passando no momento. Ele clama a Deus, pede a Deus que Deus intervenha na vida dele com urgência. Porque ele sabe que Deus nos consola diariamente. Não temos outro recurso. Às vezes procuramos conselho de pessoas próximas a gente. O conselho que as pessoas dão para nós são úteis, são agradáveis, mas porém são passageiros. Mas quando Deus nos consola, é um consolo de paz, de tranquilidade, que não é por um minuto, um segundo. É para a vida inteira o consolo de Deus para a nossa vida. Vamos ler o versículo 4. O ferido como erva secou meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Ele, no momento de dificuldade, ele até mesmo esqueceu de se alimentar, porque o que ele sofria era intenso,
intenso, que ele até perdia o apetite. Ele tinha uma tristeza profunda dentro dele, que ele imaginava que se eu comer ou não comer, eu vou sofrer da mesma forma, e do mesmo jeito eu vou sofrer. Mas o mais interessante é que ele reconheceu, né, a eternidade de Deus, ele reconheceu a fidelidade que Deus tem para conosco. Deus é fiel para conosco, não porque a gente merece, não, a gente não merece nada. Deus faz isso por causa que Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em bondade, Ele é rico em amor. Por isso que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Quantos de nós já passou por um momento de sombrio na nossa vida, momento de angústia, momento que a gente não via nenhum recurso para que a gente pudesse solucionar o problema que a gente está vivendo no nosso dia a dia. A gente ficava com essa dor tremenda, ficava desesperado, apavorado, sem saber o que fazer. Mas nesse momento que a gente fica apavorado, sem saber o que fazer, a gente tem que crer na misericórdia e na graça de Deus, porque a gente sabe que no momento certo, na hora certa, Deus vai de intervir sobre a nossa vida. Deus não vai deixar a gente passar necessidade e dificuldade de nenhuma forma, nenhum jeito, porque Deus cuida de nós. Mesmo que as coisas não estejam favoráveis, conforme a gente pensa e imagina, Deus cuida de nós. Então devemos encontrar força em Deus. Não podemos recorrer a qualquer tipo de ajuda, porque a situação na nossa vida diária que ninguém pode resolver. Somente uma intervenção divina na nossa vida para mudar o quadro da nossa situação que a gente está vivendo nesse momento. Então que a gente possa, seja qual for o momento que você esteja vivendo e passando nesse momento, clama a Deus, exalta a Deus, busca a face de Deus. Com o passar do tempo, a gente vai entendendo e compreendendo que sem Deus a gente não pode fazer nada. Além de a gente não poder fazer nada, não somos nada. A grande questão é, nessa noite, será que no momento que você está sofrendo nesse momento, nesse instante, ou que você sofreu no passado, você já duvidou da misericórdia de Deus? Você já duvidou da intervenção de Deus na sua vida? Você achou que estava tudo perdido, que não tinha mais solução para a sua vida, para os seus problemas, para a sua dificuldade? Aqui no Salmo 102 ele fala sobre a misericórdia de Deus, que Deus a todo tempo, a todo minuto Ele é bom. Deus é bom todo tempo, Deus é bom. Só que a gente não entende, não compreende a bondade e a misericórdia de Deus quando a gente está sofrendo. Mas no momento que a gente esteja sofrendo, é o momento que a gente tem que buscar mais a face de Deus. A gente tem que confiar que Deus ele vai intervir na nossa dificuldade. Seja ela qual for, Deus vai intervir. Sabe por quê? Porque Deus ele é rico em misericórdia. Ele não vai deixar a gente passar qualquer tipo de dificuldade. Sabe por quê? Mesmo na dificuldade, Deus está no controle da nossa vida. Mesmo na dificuldade, Deus está no controle da nossa vida. Muita gente crê e imagina que a gente não pode sofrer pelo fato de ser cristão, pelo fato de a gente crer em Deus. Mas esse pensamento é totalmente errado. Por quê? No Novo Testamento, no Velho Testamento, todas as pessoas que seguiram a Cristo teve um momento de dificuldade, de luta diária, mas porém eles não perderam a fé em Cristo.
Ele sabia que Deus ia intervir na hora certa, no momento certo. Deus ia intervir na sua peleja e na sua luta. Vivemos dias de angústia. Sim, vivemos um dia de angústia, que a gente não sabe o que fazer, relacionado a bastante coisa na nossa vida. Mas quando a gente não sabe o que fazer, é que devemos crer na misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Não podemos deixar que a circunstância da vida nos impede de a gente clamar, de exaltar e glorificar o nosso Deus. Imagine você, aqui o salmista, ele pede socorro a Deus, porque ele não aguentava mais de tanta dificuldade que ele tinha na vida dele. Ele pediu socorro a Deus, estava aflito. Ele não via esperança nenhuma na situação que ele estava vivendo. Mas, porém, num certo momento, ele entendeu e compreendeu que Deus ama ele. Mesmo na dificuldade que passamos, Deus nos ama. Muitas pessoas pensam, imaginem porque está sofrendo, é porque Deus não ouviu a oração dela, Deus não ouviu o clamor dela e Deus também não ama ela. Isso é um auto-engano. A gente também aprende com o sofrimento. O sofrimento é a melhor escola da vida, é o sofrimento, que a gente consegue enxergar aquilo que a gente não conseguia enxergar se a gente não estiver sofrendo. Muitas pessoas, ela busca Deus no meio do sofrimento. Quando a tempestade passa, ela não quer saber de Deus. O exemplo bem clássico em relacionado a isso é sobre os 10 leprosos. Os 10 foram curados e somente um agradeceu. O resto nem sequer agradeceu. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. Quando Deus acalma a tempestade da nossa vida, a gente nem agradece a Deus, porque a gente imagina que Deus tem a obrigação de nos abençoar diariamente. Não. Como eu disse, Deus faz isso porque Ele é rico em misericórdia, rico em bondade, rico em amor. É por isso. Não é porque eu mereço, não é porque você merece, mas é porque Deus, ele viu graça em você, por meio de graça. Tem um texto bastante conhecido que diz assim, que Deus, ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, e Deus tem compaixão de quem ele tiver compaixão. Romanos capítulo 9. O detalhe: a compaixão e a misericórdia de Deus não tem nada a ver com a vontade humana, não tem nada a ver com o querer humano, mas tem a ver com a vontade soberana de Deus. Deus, ele tem compaixão da nossa vida, ele tem misericórdia na nossa vida, mas porém, não é para todos. A Bíblia diz que o esforço humano não vai adiantar, a vontade humana não vai adiantar. A misericórdia, ela vem de Deus, a compaixão, ela vem de Deus sobre a nossa vida. Então, que nessa noite possamos, no momento que a gente estiver passando de angústia e de dificuldade, em vez de a gente ficar lamentando, questionando a ação e o poder de Deus, que a gente possa clamar, que a gente possa exaltar o nome dele. Porque no momento de sofrimento, é o momento que a gente busca mais a face de Deus. E aí que a gente entende e compreende que a minha força, a minha vontade e o meu querer não pode resolver a minha angústia, não pode resolver a minha dificuldade diária. Porque a partir do momento que você clama a Deus, você está dizendo: olha, Senhor, eu sou dependente totalmente da tua bondade
e da sua soberania. Por isso que Jesus foi ensinar aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, que quer dizer: seja feita a vontade de Deus, não a minha vontade e não o meu querer, mas que seja feita a vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e Deus sabe o que é melhor para você. O ser humano não sabe o que é melhor para si próprio, porque o ser humano, ele muda de opinião a todo tempo, a todo minuto, a todo instante, ele muda de opinião. Deus, ele não muda de opinião. Deus não negocia princípio. Deus não tem plano A e nem plano B. Deus é soberano. Ele tem a resposta certa, no momento certo. Para qualquer dificuldade que a gente esteja passando nesse momento, Deus tem a resposta certa, no momento certo. Que nessa noite a gente possa crer na misericórdia de Deus sobre a nossa vida. A gente não tem outro recurso, não tem outro meio, a não ser crer na soberania de Deus e na misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Temos que realmente crer que Deus é poderoso, que Deus nos ama. Todo o tempo Deus nos ama, mas porém Deus não ama os nossos atos pecaminosos. Mas que a gente possa refletir nessa noite. Será que você, no momento de angústia, de dificuldade, você crê na intervenção divina? Você crê no poder de Deus? Você crê no amor de Deus sobre a nossa vida? Ou você faz que nem muitos, fica lamentando, questionando que Deus não ouviu a sua oração, que Deus não te ama? Isso é um auto-engano que geralmente a gente faz. Com certeza, né? Qualquer doença que o ser humano tem, ela é consequência do pecado, né, gerado lá por Adão e Eva, que chegou até nós. Mas, porém, a gente sabe, né, que existe um remédio para qualquer doença que a gente tenha. Essa doença, esse remédio se chama confissão de pecado. A gente tem que confessar o nosso pecado para Deus. A gente tem que confessar os atos que a gente cometeu contra Deus. Um ato que a gente, geralmente, no momento de tempestade na nossa vida, a gente comete contra Deus. A gente não crê no poder de Deus. A gente não crê na misericórdia de Deus sobre a nossa vida. A gente começa a questionar isso. A gente começa a buscar outro tipo de recurso para que possa nos ajudar na nossa vida diária. Mas sabemos que a resposta é Cristo. A resposta que tantas pessoas buscam por aí é Cristo. É por meio de Cristo é a nossa resposta. Afinal de contas, só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o justo. Não existe outro mediador entre eu e você e Deus. Não existe. Somente Jesus Cristo. Então, que a gente possa realmente dar valor a uma coisa básica. Creia na misericórdia de Deus. Creia na bondade de Deus para a nossa vida. Mesmo que a gente seja pecador, falho, se a gente confessar o nosso pecado para Deus, se realmente a gente entender que a única esperança que a gente tem é Cristo, a gente está no caminho certo, está na direção certa. Por isso que é importante a gente ter uma vida de oração. A gente tem que orar diariamente. Tem que buscar a face de Deus sempre na nossa vida.
Não só no momento de angústia, de dificuldade, que a gente tem que clamar, exaltar a Deus. Temos que fazer isso diariamente na nossa vida. Uma coisa que é interessante também, quando a gente fala da misericórdia de Deus, a gente tem que entender que a gente só vai entender a misericórdia, a bondade, o amor de Deus, se a gente começar a estudar profundamente a tua palavra, porque a gente vai perceber a misericórdia de Deus no Velho Testamento, no Novo Testamento, sempre houve e sempre haverá a misericórdia de Deus na nossa vida, sempre houve e sempre haverá. É que no momento de tempestade a gente não entende, não compreende o que está acontecendo sobre a nossa vida, mas sabe uma coisa? O que estiver acontecendo na sua vida quer dizer o seguinte, que Deus está no controle de todas as coisas que acontecem na sua vida. Às vezes o ser humano tem a tendência de querer vencer a qualquer jeito, a qualquer custo, por meio das suas mãos. Porém sabemos que jamais vamos conseguir vencer sozinho. Só vencemos com Cristo. Sem Cristo não vencemos, porque se Ele estiver no nosso barco, estamos tranquilos, sossegados. Mas, porém, se Ele não estiver no nosso barco, estamos perdidos. Vamos ler o verso 7. Salmo 102, 7. Diz assim: não durmo, sou como um passarinho solidário no telhado. Aqui no verso 7, ele estava tão apavorado, tão desesperado, que ele se via solidário, que não tinha ninguém que pudesse ajudar ele. Mas ele não viu outro recurso a não ser clamar pela misericórdia de Deus sobre a vida dele, como ele diz, o salmista fala aqui no Salmo 1, ouve, Senhor, a minha súplica. Ele está pedindo socorro. Mas da onde vem o meu socorro? Da onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem daquele que criou o céu, o mar e a terra. Por isso que a confissão positiva é antagônica à vontade de Deus. Afronta a oração no Pai Nosso é pura heresia. Exatamente, quando a gente afronta a oração do Pai Nosso, é uma verdadeira heresia, porque não estamos respeitando a vontade do Pai, como Jesus ensinou o seu discípulo. Por isso que eu sempre falo, o seguinte, né? A gente ora não é para que Deus venha fazer, a nossa vontade, mas que Deus venha fazer a vontade dele sobre a nossa vida. Isso significa oração. Quando a gente faz totalmente ao contrário, não é oração, porque a gente não está respeitando a vontade de Deus, a gente não está respeitando a soberania de Deus sobre a nossa vida. E a gente também não está respeitando a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Deus age quando Ele quer. No momento que Ele quiser agir, Ele vai agir sobre a nossa vida. Por isso que a Bíblia vai falar que agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá a ação de Deus? Ninguém pode impedir a ação de Deus. A minha oração, ela não vai mover o coração de Deus, porque a vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus é soberana sobre a nossa vida. Então que nessa noite a gente possa realmente crer na misericórdia de Deus. Não podemos ficar lamentando e nem questionando a ação de Deus sobre a nossa vida. Será que Deus é injusto? Será que é injustiça da parte de Deus?
Não, Deus é justiça. Deus é o sol da justiça. Deus é justo. A todo tempo, a todo momento, a todo instante, Deus é justo. Quando a gente crê na misericórdia de Deus, a gente também crê que Deus é justo, que Ele faz justiça. No momento certo, na hora certa, Deus faz justiça sobre a nossa vida. Por isso que precisamos crer que a intervenção de Deus, ela vai acontecer sobre a nossa vida. Isso é fato. Mas a hora certa, o momento certo, eu não sei. Você também, eu creio que você não saiba. Mas Deus sabe o momento certo que Ele vai intervir na sua petição perante a Ele. Como aqui no Salmo 102. Como Davi fez como Davi fala no Salmo 40. Né? Que ele suplicou a Deus e Deus ouviu a sua oração. Assim Deus faz. Mas como no Salmo 40, Davi clamou a Deus. Não foi no exato momento que Deus ouviu a oração, que Deus atendeu a oração de Davi. Davi diz que Deus ouviu a oração dele. Mas o tempo que Deus ouviu, o texto bíblico não fala. Mas que Deus ouviu e que Deus atendeu, que Deus teve misericórdia da vida de Davi. Como Deus também tem misericórdia da minha e da sua vida. Então, a gente não pode ficar solidário, pensando que não há recurso, não há ninguém que possa nos ajudar. Tem alguém sim que pode te ajudar. Basta você suplicar o nome dele, pedir socorro para ele. Lembre-se que para a gente lançar toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação para Jesus, descansa em Deus. Creia na soberania e graça de Deus. Lançai sobre mim toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade, que eu vou cuidar de vós. No momento certo eu vou cuidar de cada dificuldade, de cada peleja que você esteja passando. Lembre-se, Deus não dá luta, não dá dificuldade maior do que possamos suportar. Deus não dá. Então que realmente a gente possa crer na misericórdia de Deus, na intervenção divina sobre a nossa vida. Você pode agora estar passando um momento de tempestade na sua vida. Estamos desesperados. Mas sabemos que o desespero faz a gente ficar realmente apavorado. Mas creia que o impossível Deus pode fazer na nossa vida. Nesse momento vamos estar orando. Deus, eu peço a Ti, ó Pai, nessa noite, ó Pai, o nome, ó Pai, do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Que Tu, Senhor, venha, Pai, nos conduzir, ó Pai, acerca do que fazer, ó Pai, como fazer, ó Pai, momento de dificuldade, de angústia, ó Pai, que a gente esteja passando, ó Pai, que Tu, Senhor, venha nos conduzir, Senhor, para que a gente possa crer na Tua misericórdia, para que a gente possa crer na Tua soberania e graça, Senhor. Oh, Deus, eu te peço a Ti nessa noite, ó Pai, o nome, ó Pai, do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai, nos ajuda, Pai, a enfrentar a dificuldade confiando mais em Ti, Senhor. É o que eu te peço a Ti nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até a próxima live, se assim Deus permitir.